Liderança cristã, o que é? Como deve ser exercida? Tudo isso nós vamos ver hoje no nosso programa EBD Online. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, afinal de contas, estamos fazendo aí uma aula inaugural comentando a revista de jovens nesse quarto trimestre de 2022. A lição, a revista de jovens desse quarto trimestre está com a seguinte temática: liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. A revista é essa aqui, tá? Aqui é a revista de professores, tá? Só para você poder ver aí, tá bom? E estamos aqui com essa revista e eu vou fazer o comentário durante esse quarto trimestre das lições de jovens. Conforme for a questão da aceitação, das pessoas assistirem, se interessarem, quem sabe no próximo ano eu posso dar prosseguimento a esse comentário da revista de jovens, das lições de jovens. Bom, eu queria também informar você que o livro de apoio, que é esse aqui, Liderança na Igreja de Cristo, Elias Torralbo, tá? Pastor, é um livro muito bom e eu aconselho você a adquirir porque, assim, a liderança ela não é exercida só na igreja. Liderança no trabalho, liderança em casa, na família. Então, você deve aprender de fato o que é liderança. É importante, de uma forma geral. Vai ser edificante para a sua vida. Se você quiser adquirir, o link está na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E na lição de número 1, é a lição do dia 2 de outubro de 2022. O tema é: o que é liderança cristã? Tá? O que é liderança cristã? Vai ser definido, até porque se vamos estudar sobre liderança, a primeira lição tem que dar uma definição clara, mostrar os aspectos da liderança para que nós possamos prosseguir nas outras aulas com o entendimento do que é liderança. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade maravilhosa, grandiosa, de estar aqui na EBD Comentado Online, nesse programa aqui no canal, para poder comentar a lição de jovens, Senhor. Peço iluminação, ilumina minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a Tua Palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos colocar em prática em nome de Jesus. Eu quero falar com você também, se você está aqui, para você divulgar, tá bom? Essa novidade no canal, tá? Fale para os jovens. Quem sabe a gente vai ter jovens aqui me assistindo também, aprendendo. Não é só para os professores, é para os alunos também. E nesse caso, são jovens, mas não só os jovens. Você que é aluno da EBD Comentado Online, adulto, eu te aconselho nesse trimestre a assistir esses vídeos também, porque vai ser muito edificante para a sua vida. Vamos lá, eu quero agradecer a todos vocês da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste e fora do Brasil que acompanham aqui o programa EBD Comentado Online no meu canal. O meu muito obrigado, o meu abraço, a minha gratidão a vocês que têm estado aqui comigo, juntamente aprendendo a palavra de Deus. Texto principal, tá? Estamos acostumados na lição de adulto texto áureo, mas na lição de jovens é texto principal. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? De boa vontade. Esse torpe ganância é não fazer por causa do dinheiro. Isso não quer dizer que o obreiro que trabalha no reino de Deus em tempo integral não possa receber por parte da obra do Senhor. Isso não quer dizer isso, mas ele não pode trabalhar visando o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência por causa do trabalho que ele está prestando e ele precisa sobreviver também. Bom,
Essa aula não é uma pré-aula, é uma aula completa. Isso não quer dizer que você pode assistir a aula aqui e não precisa ir para a sua igreja no dia da escola dominical. Não, você deve ir para a sua igreja no dia da escola dominical, mas aqueles que não podem ir, porque estão aí, por exemplo, doentes, estão trabalhando, houve um impedimento, um imprevisto, você também pode assistir aqui esta aula. Resumo da lição. Conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Então, nós que não estamos numa liderança diretamente na igreja, conhecer os conceitos de liderança vai nos ajudar. E os jovens, principalmente, vão estar aí conhecendo para que possam também auxiliar na questão dos líderes poderem desempenhar o seu chamado. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de 11 a 16. Eu não vou fazer essa leitura e você vai poder ver a explicação do que trata esse texto no Expondo as Escrituras aqui no canal. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo. E eu tô deixando para você aqui em cima também, no card, aparecendo para você aí nesse momento, esse vídeo aí, tá? Eu aconselho primeiro você assistir esse vídeo para que depois você venha assistir essa aula, porque aí você vai ter uma compreensão melhor, porque eu vou explicar, tá bom? No Expondo as Escrituras, que é um programa aqui do canal, o que é liderança cristã, baseado em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Na exposição bíblica, eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações de acordo com o significado do texto. Isso é pregação expositiva ou exposição bíblica. Vamos lá, objetivos da lição. Primeiro, apresentar o conceito de liderança. O que é liderança? Segundo, expor as partes do trabalho de um líder. Não vai falar de todo o trabalho, mas algumas partes do trabalho do líder. E terceiro, saber o que não é liderança. E é importante saber o que não é liderança para descartar isso e colocar em evidência justamente aquilo que é liderança. Bom, se você quiser baixar o PDF aí dessa lição de hoje, preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então, quando você se torna membro do canal, em vez de você baixar a cada vídeo, você precisar clicar no link, ir para o meu site, descer a página, clicar e baixar, você tem tudo num único lugar, pelo valor aí que você viu, de um valor bem pequeno apenas para poder semear no meu ministério de ensino, tá bom? Mas é uma decisão sua caso você queira. Vamos lá, introdução. Para você que está chegando agora aqui no canal, toda vez que o texto aparecer em vermelho, é porque eu estou comentando alguma coisa da lição. Em preto é o texto que está justamente na revista. A seguinte pergunta deve ser respondida logo aqui na introdução da lição. Por que ensinar sobre liderança cristã para os jovens? Já que é uma lição de jovens, por que ensinar liderança cristã? Talvez alguém poderia logo dizer, isso não seria melhor ensinar para obreiros da igreja? Mas preste atenção nisso aqui. Os jovens, como os adultos, precisam aprender sobre vários assuntos. Nessa faixa etária é perceptível muitas dúvidas e até mesmo atitudes por parte deles excessivas, né? O jovem tem aquele ímpeto, né? Que podem ser contornadas por meio do ensino correto. Aprender o que é liderança cristã ajudará os jovens a saber como se comportar diante de sua liderança. E, ao mesmo tempo, treiná-los para exercer, no caso do chamado de Deus, caso Deus tenha um chamado com algum desses jovens, uma liderança, seja em que área for, dentro ou fora da igreja. Então, além do jovem saber como se comportar diante dos seus líderes, ele também está sendo treinado para, se um dia ele estiver diante de uma liderança, seja na liderança em relação à igreja ou fora da igreja, na sua casa, no trabalho, ele saiba como se comportar, afinal de contas, ele é um cristão.
Muitos e importantes são os debates a respeito de liderança, tanto no mundo corporativo, empresarial, quanto na igreja. Nesta lição, veremos o que é liderança e qual o papel de um líder cristão e suas qualidades. A Bíblia revela que o Senhor escolheu pessoas para conduzir o seu povo. É preciso haver líderes. Esses líderes receberam autoridade divina e seus exemplos servem como referencial para todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Então isso quer dizer que o líder de antemão, ele é um servo que está servindo ao Senhor na obra do Senhor e precisa também ser um exemplo para que pessoas sejam influenciadas através da sua conduta. Convidamos você a embarcar nessa jornada de conhecimento e aprendizagem, pois Deus conta conosco para a realização da sua obra até que Ele venha. Tópico 1. O que é liderança? Primeiro subtópico, definição do termo. Vamos definir o que significa a palavra liderança. Essa definição inicial do que é um líder se faz importante pelos seguintes motivos. Vamos lá? A compreensão correta sobre um determinado tema resultará em práticas corretas. Muitas pessoas erram porque elas não entendem sobre aquele assunto. Então, definir o que é o assunto é importantíssimo para haver uma compreensão correta. A compreensão parcial sobre um determinado tema resultará em práticas parciais. Se você tem acesso a só parte de um assunto, você só vai aprender parte daquele assunto. Então, você só vai ter uma compreensão parcial. A compreensão equivocada sobre um determinado tema resultará em práticas erradas. Então, tem gente que pratica coisas erradas porque tem uma compreensão errada de determinadas coisas. E nessa lição nós vamos ter uma definição correta do que é liderança para que você saiba como se comportar. É impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado e o real propósito da liderança. Qual é o significado de liderança e qual é o propósito de liderança? Talvez para muitas pessoas, e nós vamos falar sobre isso no decorrer da lição, ser líder é mandar, é ser um chefe. Será que isso é ser líder? É uma pergunta. Sendo assim, a definição do termo deve ser o nosso ponto de partida. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. É por isso que eu disse que o livro é importante, porque o livro vai fazer uma definição mais ampla do conceito de liderança. Então, se você puder adquirir o livro, o link está na descrição do vídeo, já que ele acaba muito rápido, eu aconselho você a adquirir para que você tenha uma compreensão mais ampla do assunto, tá bom? Então, na prática, liderar implica em influenciar. O que é liderar? Influenciar. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair o que seus liderados têm de melhor. Então, ele é um exemplo e ele extrai, por causa dessa conduta cristã, o que há de melhor naqueles que ele está liderando, levando-os a cumprir o propósito para o qual foram chamados. Então o líder não está ali para promover o seu chamado. Ele está ali para poder estar contribuindo com o desenvolvimento do chamado dos seus liderados, pois esse é o seu trabalho. O líder, ele está servindo ao Senhor e servindo pessoas a nível de contribuir para o crescimento dessas pessoas. E nós falamos disso no Expondo as Escrituras, em Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, é muito claro, nós falamos sobre isso nessa exposição aqui, ó, o que é liderança, Efésios 4, 11 a 16, fica muito claro. Então o líder não está ali para se promover, para realizar o seu chamado no sentido de promover ele mesmo. Não, ser líder é estar contribuindo para o crescimento do conjunto, do todo. Tá? Isso aqui é importante. Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e comunique com clareza. Em muitos lugares, infelizmente, é com tristeza que eu falo isso, eu tenho um livro chamado Pastor Pentecostal, Manual do Pastor Pentecostal. Inclusive, deixa eu pegar ele aqui para você. Preste atenção nisso aqui, ó. Já estou com ele aqui, que essa aula não é editada, então eu parei um pouquinho aqui, ó, para trazer para você, ó. Não tem nem o link desse livro aí na descrição, não. Ó. Manual do Pastor Pentecostal.
Teologia Prática Pastorais. Aliás, eu vou até colocar o link para você, caso você queira adquirir também, eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas eu não tinha pensado nisso, não. Preste atenção. Nesse livro aqui, é dito que se o líder não tiver uma visão clara e comunicar essa visão de forma clara, como está aí também na lição, as pessoas não sabem para onde vão. Tem líder que nem ele sabe para onde ele está indo. Não há um propósito, não há um objetivo para ser alcançado. É por isso que em determinadas igrejas você vai ver que a igreja tem uma visão bem clara. Qual é a visão daquela igreja? E aquilo está dividido em pontos para mostrar quem vai pertencer àquele ministério, qual é a visão da igreja, qual é a meta da igreja, qual é o objetivo daquela igreja. Então isso é importantíssimo, tá? Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Se não for comunicado com clareza a visão do líder, a visão que ele tem, os liderados ficam sem saber o que fazer. Também é necessário que o líder trabalhe pelo sucesso do coletivo. Não é o sucesso individual dele. Defenda os seus liderados, respeite-os e seja um pacificador. Líder não joga um contra o outro. Ele não cria um ambiente de rivalidade. Ele não ouve alguma coisa ser dita e vai lá para o outro contar. Ele não pode fazer isso de forma nenhuma. Esteja ele liderando dentro de uma casa, esteja ele liderando dentro de uma empresa, esteja ele, é claro que aqui nós estamos falando de liderança cristã, esteja ele liderando uma igreja ou um departamento, ou outra coisa dentro da obra de Deus, não pode de forma alguma. Podemos afirmar que liderar é influenciar pessoas. Então preste atenção nessa frase. Liderar é influenciar pessoas de forma positiva, de forma correta. O líder precisa saber sobre a sua própria identidade. Isto é, precisa saber quem ele é. Qual o seu lugar, qual a sua função e quais os limites da sua atuação. Se o líder não souber bem claramente sobre isso, ele acaba extrapolando. Dessa forma, ele poderá atuar dentro dos padrões estabelecidos da liderança cristã, como veremos a seguir. Então, nós definimos o que é liderança. Agora, o que é liderança, né? A questão do primeiro ponto aqui foi o seguinte: definição do termo. Então, o que é ser líder? O que é liderança? Agora nós vamos falar sobre o que é liderança cristã. Primeiro definimos o que é liderança. Agora, o que é liderança cristã? Porque, querendo ou não, a liderança cristã vai usar dos critérios da liderança comum. Porém, isso baseado nas Escrituras. O comportamento do líder está pautado nas Escrituras. Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus, encontrados nas Escrituras Sagradas. Então você vai ver pessoas que não são cristãs, estando ali desempenhando uma liderança, mas elas não têm como critério a Bíblia. Agora, quem é cristão tem a Bíblia como critério nesse caso. Então a diferença entre liderança e liderança cristã está no fato desta ser pautada nos princípios da palavra de Deus, a liderança cristã. Nesse caso, o papel do líder continua sendo o mesmo, mas seu comportamento e decisões são baseadas nas Escrituras. O trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas. O trabalho de um líder também é influenciar pessoas. Só que ele faz isso pautado nas Escrituras, segundo os padrões bíblicos, a servirem e agradarem a Cristo. O primeiro chamado divino para o ser humano não é para liderar, mas sim para ser um discípulo de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram que, próximo ao mar da Galileia, o Senhor Jesus chamou Pedro, André para segui-lo e serem pescadores de homens. Então, primeiro, um chamado. Não é chamado para liderar, é um chamado para estar ali, vindo após Cristo. A convocação para o trabalho é precedida pelo convite à comunhão. Primeiro vem o convite à comunhão, depois vem a convocação para o trabalho. Os afazeres de Pedro e André seriam resultados de uma vida com Cristo. Muitas pessoas baseiam a sua vida com Deus no trabalho que elas prestam no reino em primeiro lugar. Não. O que vem primeiro é a sua comunhão com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Lembre-se disso. É importante entender isso para que o líder não caia na armadilha do ativismo religioso, aquele trabalho enlouquecido, onde serviço se torna a prioridade absoluta, esquecendo-se de seu relacionamento com Deus. Tem gente que está trabalhando tanto na obra que não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar a palavra de Deus,
não tem tempo para estar em comunhão entre os irmãos. Isso não é vida cristã. Isso vai acabar levando a pessoa ao fracasso. Quando o líder não cuida de seu relacionamento com Deus e perde assim a visão que é um servo, poderá tratar mal as pessoas. Porque a falta de um relacionamento com Deus, onde o Espírito Santo vai produzindo em nós o seu fruto, para que nós venhamos estar sendo transformados dia após dia e o processo da santificação esteja acontecendo em nossa vida, porque a nossa parte é buscar a santificação e a parte do Espírito Santo é nos transformar, é efetuar a santificação. Eu não me santifico, o Espírito Santo vai usar a palavra para ir transformando a minha vida, porque ele vai me confrontando através da palavra e eu vou tendo consciência que muitas coisas que eu faço é desagradável a Deus e eu vou orar ao Senhor e pedir, Senhor, me ajuda. Eu quero me comportar de acordo com a tua vontade, certo? O líder cristão precisa desenvolver as seguintes virtudes que resultam da sua comunhão com Jesus. Quais são as virtudes? Amor, paciência, perdão e humildade. Então esse desenvolvimento é a busca que nós temos que fazer. Pedindo a Deus, Senhor, me ensina a amar. E o Espírito Santo começa a trabalhar. Mas eu vou ter que buscar, eu vou ter que vigiar. Eu vou pedir a Deus força para me comportar, para amar, para decidir, tomar a decisão de amar. É um mandamento de Deus. Paciência, está disposto a suportar. Perdão. Perdão não é uma opção, é um mandamento. Se perdoamos, somos perdoados. Se não perdoamos, não somos perdoados. E humildade. Humildade é reconhecer a nossa fragilidade. É reconhecer a nossa dependência de Deus. E é reconhecer também que eu não sou melhor do que você. Não é porque eu estou aqui no canal fazendo esse programa, dando esta aula, que eu sou melhor do que você. Talvez você pode ter uma conta aqui no YouTube, por exemplo, ou numa rede social, no Facebook, no Instagram, e talvez você possa ter menos seguidores ou menos inscritos do que eu aqui no canal, mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que você de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu sou um servo, necessitado da graça de Deus tanto quanto você. Então eu preciso de ser humilde. E uma pessoa que dá aula, de certa forma, ele está exercendo uma liderança no sentido de ensinar o povo, de conduzir o povo ao conhecimento, levar o povo ao conhecimento. Isso é muito sério. Imagine eu aqui com uma atitude faltando amor, não sendo paciente, não querendo perdoar, sendo soberbo, achando que eu sou o dono da razão. Por mais que as qualidades e os talentos pessoais de um líder sejam importantes, e é importante, tá? Os talentos pessoais, as qualidades são importantes, a sua fonte de conhecimento e exemplo é Jesus. Então ele tem que se espelhar em Cristo. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Uma das marcas de um líder cristão maduro consiste exatamente na sua capacidade de amar, mesmo quando é odiado. Se o líder não tem capacidade de amar quando está sendo odiado, ele ainda não está maduro de acordo com aquela posição que ele está exercendo. E ele precisa aprender a amar mesmo sendo odiado. De tratar bem mesmo quando maltratado, à semelhança de Jesus. Jesus era maltratado, mas tratava bem. Aqui fica muito claro que muitas pessoas querem a posição de líder, pois pensam que ser líder é mandar. Porém, não entendem que ser líder é influenciar através do exemplo de Jesus. Querer a posição, muita gente quer. Sofrer por causa da posição, quase ninguém aceita sofrer. Mas a posição traz consigo também os problemas, as dificuldades, as lutas. A não ser que eu fizer a obra de qualquer maneira. Tô nem aí, faço de qualquer jeito, uso a posição para servir a mim mesmo, aí realmente as lutas não vão vir. Mas não vou alcançar o objetivo que o Senhor quer. O líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcance a maturidade cristã. Presta atenção nisso aqui, ó. O líder cristão precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcance a maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo, ou seja, pareçam com Jesus. E é justamente no expondo as Escrituras que eu mostro lá, ó, Efésios capítulo 4, 11 a 16. Você vê que ele está citando aqui o versículo 13. Então você que é jovem, você está também sendo treinado
para refletir a imagem de Jesus. E há necessidade desse treinamento dos líderes, das pessoas que Deus deu os dons ministeriais. E eu explico muito bem isso no programa Expondo as Escrituras. O link está aqui embaixo para você poder assistir esse Expondo as Escrituras aí. Não deixe de assistir para você compreender melhor. Você também faz parte, o jovem, tá? Podemos afirmar que a liderança cristã depende de uma vida de comunhão com Deus. Não tem como exercer uma liderança se eu não tiver uma vida de comunhão com Deus. Porque eu vou me distanciar, eu vou me desviar do propósito do Senhor. Porque o fato de eu estar ali numa posição de liderança pode subir ao meu coração o orgulho, a soberba, a altivez. Eu começar a achar que eu sou melhor do que A, do que B, do que C. Eu não posso achar isso. Eu sou servo como qualquer outro. Mesmo que alguém é um pastor presidente, é servo como qualquer outro. Ele está numa posição de autoridade que Deus colocou, mas ele não é melhor. Eu, como um pastor auxiliar, não sou melhor do que você. O outro também não é melhor. Somos servos de Deus. Agora, estamos em posições que precisam ser respeitadas. Porque quando eu desrespeito um líder, eu estou desrespeitando o próprio Deus. Porque foi Deus que colocou ele na posição de liderança. E aí talvez você diga assim, pastor, e no caso de alguém que se autodenomina líder, mas que Deus não o chamou? Mesmo assim, você não foi chamado para ficar batendo boca com ninguém. Se você chegou à conclusão, e se aquilo é muito visível, e está comprovado isso, a única coisa que eu posso te dar como conselho é orar ao Senhor e procurar um outro lugar para você estar congregando. Mas não ficar se levantando contra lideranças, seja elas quem forem. Porque quem trata com eles vai ser o Senhor, pode deixar, fique calmo. Ou calma. Uma conduta ilibada e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. Então, se espera de uma liderança uma vida de comunhão com Deus, uma conduta ilibada e relacionamentos interpessoais saudáveis e respeitosos. O líder tem que saber como se conduzir. 3. Liderança e serviço. Podemos destacar que o serviço é o último estágio do processo que o líder cristão é submetido. Não começa com serviço. Não. Primeiro é preciso crer em Cristo. Todos nós começamos com crer em Cristo. O jovem também começou com crer em Cristo. Primeiro passo. Tá? Depois desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso fala da nossa comunhão com Deus. Todo cristão tem que ter um relacionamento com Deus. E isso é cultivado através da leitura da palavra diariamente, da oração, de vigiar, de estar em comunhão com os nossos irmãos no culto da sua igreja local. Tá? E, por fim, ser treinado e equipado para realizar o serviço na obra. Então, esse é o terceiro passo. Esse é o terceiro estágio. Não tem como pegar uma pessoa que mal começou e já colocá-la para estar prestando serviço. Foi por isso que Paulo disse ao obreiro Timóteo para que não fosse separado alguém neófito, novo convertido, porque ele ainda não tem uma estrutura, ele ainda não tem uma base, ele não tem um treinamento. E com certeza a posição pode fazer com que ele se sinta ali orgulhoso e acabe caindo na condenação do diabo. Liderar é servir pessoas. Guarde isso. Quer estar na posição de líder? Então você precisa entender que liderar é servir pessoas. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior precisa ser o menor, o serviçal de todos. Aquele que quiser ser grande deve ser considerado pequeno. É o chamado parafuso invertido. Em vez de apertar para o lado que todos nós estamos acostumados, é ao contrário. Quem quer ser grande precisa ser pequeno. Quem quer ser líder precisa ser servo de todos. É assim que funciona. Quem quer estar numa posição de exaltação, e exaltação é uma posição de restauração da comunhão com o Senhor, precisa se humilhar. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprir o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Guarde isso. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificar e cumprir o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Um pai, uma mãe, exercendo a posição de liderança dentro de um lar, eles direcionam os filhos, eles mostram, apontam um caminho e caminham na jornada junto com o filho.
para que eles possam saber como se conduzir. Olhando para essa definição, podemos perceber que a verdadeira compreensão do que é liderar está distorcida em muitos lugares. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão na posição de liderança que não estão servindo pessoas, não estão auxiliando e nem fazendo elas identificar e cumprir o propósito que Deus tem para a vida delas. O apóstolo Paulo adverte que o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerá-lo como ministro. O que é um ministro? É um servo e dispenseiro, aquele que cuida da dispensa dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. A função do líder é servir aos seus liderados. Mais uma vez, trabalhar não segundo seus próprios interesses. A posição de líder não é para ele poder usar aquilo como para alavancar a vida dele. Não. Ele está ali para servir e buscar agradar ao Senhor Jesus por meio da sua fidelidade. Veja que Jesus veio na posição de servo para servir, dando o exemplo. Ele lava os pés dos discípulos em João capítulo de número 13 para mostrar a posição que eles deveriam aprender de servo. Jesus veio ser obediente ao mandado do Pai, à ordem do Pai. Obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2 vai tratar sobre isso. E Deus o exalta, porque Deus se agrada da obediência de seu filho. Deus também espera de mim e de você a obediência. Liderança cristã é serviço e influência. Trabalho e influenciando. Mas antes ele precisa crer, antes ele precisa desenvolver relacionamento com Deus. Não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Guardou? Liderar é servir. Liderar é influenciar, agora liderar é servir. A boa liderança não tem a ver com fazer você avançar. Preste atenção. A boa liderança não tem a ver com fazer você avançar. Tem a ver com fazer sua equipe avançar. Eu não posso assumir uma posição de liderança para que eu venha avançar. É a equipe que está na minha liderança que deve avançar. Eu na posição de professor aqui dando aula, você na posição de professor dando aula, você precisa ter como propósito objetivo ver os seus alunos crescerem. Porque você está aí liderando a questão de levar conhecimento para eles. Ensino para eles. E qual é o propósito? Eles crescerem. Mas ao eles crescer, quando eles crescem, você também cresce. Porque, por exemplo, eu estou aqui no canal ensinando a palavra de Deus. Aqui tem o Expondo as Escrituras, onde eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. É o programa Expondo as Escrituras. Tem o programa EBD Comentado Online, onde eu comento a aula de adultos e estou agora comentando a aula também de jovens. Há também o programa Teologia e a Vida Cristã. Todas as vezes que eu estudo para ensinar, eu estou sendo beneficiado porque eu também estou aprendendo. Agora, eu não estudo para ensinar em primeiro lugar. Eu estudo para aprender e praticar. E depois ensinar. Por que muitas pessoas acabam se tornando soberbas quando começam a aprender determinadas coisas em relação à palavra de Deus? Porque elas pulam o passo da prática. Todas as vezes que alguém adquirir algum tipo de conhecimento, mesmo que seja bíblico, e não colocar em prática na vida dele em primeiro lugar, ele pode começar a se tornar soberbo. E começa a achar que todo mundo precisa mudar, mas ele não precisa mudar. E isso pode levar ele à ruína, no caso das coisas de Deus. A boa liderança, então, como eu disse, não tem a ver com fazer você avançar, tem a ver com fazer sua equipe avançar. O conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida? Então preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então ficou o recado aí para você. Se você é um jovem, compartilhe com seus amigos também.
com os jovens aí da sua igreja também, tá bom? Tópico 2, parte do trabalho de um líder. Não vamos falar de todo o trabalho, mas algumas coisas que um líder tem como tarefa. E também quero dizer a você, ó, tá aqui, ó. Nos siga aqui, ó. Eu, Pastor Mário Luna, no Instagram, e a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, no Instagram também. Ela deixa uma mensagem diária, vídeos curtos, com uma mensagem para o seu coração, para te dar, fortalecer a tua vida espiritualmente falando, tá bom? Vamos lá. Parte do trabalho de um líder. Grandes coisas acontecem quando as pessoas se entendem. Se eles se entendem, grandes coisas acontecem. Descobrem pontos de interesse comum e trabalham em unidade para alcançar essas metas compartilhadas. Mais uma vez eu falo do expondo das Escrituras. O tema do capítulo 4 de Efésios é a unidade da igreja, tá? Então, as coisas só vão acontecer se as pessoas tiverem pontos de interesse em comum e trabalharem unidas para um mesmo propósito. Liderança diz respeito à colaboração e não competição. O líder tem que destacar muito bem isso para a igreja, unidade. Se começar a competir, quem prega contra outra pessoa que prega, e quem canta contra outra pessoa que canta, e aí departamento, os jovens competem com as irmãs com os jovens, e os adolescentes, os varões, aí, irmãos, não é corpo. O corpo não está dividido, todos trabalham, os membros do corpo trabalham todos para um propósito único. Por isso que tem que ter uma visão muito clara. Descobrir novos talentos. Um dos trabalhos do líder é descobrir novos talentos. Olha que situação. John C. Maxwell ensina que o líder deve amenizar o sofrimento dos seus liderados e que uma das formas pelas quais isso deve ocorrer é levando a pessoa a ver as coisas da forma mais clara. Pois, nas palavras dele, não há melhor maneira de mudar um problema do que ajudar alguém a enxergar uma solução. O líder está em determinada posição para ajudar os seus liderados a enxergar uma solução. Muitas pessoas sofrem na obra de Deus com a indagação de qual é o seu chamado. Uma das funções do líder é justamente isso. Identificar chamados. No passado era muito usado, algumas igrejas ainda têm, alguns lugares do Brasil têm, mas havia os chamados pontos de pregação. E nesses pontos de pregação, as pessoas eram cultos que eram feitos em casa, e alguns pontos de pregação se transformavam no futuro em congregações. E aí as pessoas que tinham menos experiência, às vezes, tinham uma oportunidade nesses lugares. E aí era ali que começava a se descobrir os talentos de determinadas pessoas. Porque como é que você vai saber o que uma pessoa tem aptidão, ou Deus deu algum tipo? Porque tem aptidão natural e tem também os dons espirituais, dons que Deus deu, que tem a ver com a vida cristã, e são espirituais. Como é que você vai saber se essa pessoa não tem oportunidade para nada? Então, nesses pontos de pregação, era comum a pessoa receber. Não tinha como receber oportunidade num culto de domingo se ela nunca tinha tido oportunidade. Não sabe como ela ia se conduzir, se ela ia falar, se ela ia travar. Então, isso ajudava muito. Hoje, em muitos lugares, tem trabalhos de oração, círculos de oração, consagração. Mas tem muita gente que não quer ir nesses tipos de trabalho. Então, como é que esses talentos vão ser identificados? Mas o líder, ele tem essa missão, também pode colocar outras pessoas para ajudar ele nessa situação de identificar, de comentar. Olha, eu vi lá fulana cantando, ela cantou para a glória de Deus. Deixa eu dar uma observada, porque eu acredito que talvez ela tenha um chamado mais para essa área. Quem sabe no futuro, sendo treinada, pode ser colocada na equipe de louvor. Tá entendendo? Ou pode ser preparada caso uma outra congregação precise, porque aí eu já tô falando de sede aqui nesse caso. Tá entendendo? Isso é muito importante. E aí tem muita gente dizendo, meu Deus, qual é meu chamado? Ele sozinho não consegue ver, o líder pode ajudar nisso. Ou pessoas que estão auxiliando o líder. Uma das funções do líder é identificar as habilidades, as aptidões e a vocação de seus liderados. Tem pessoas que têm habilidade, aptidões e vocação de seus liderados e ajudando-os no seu desenvolvimento. Por exemplo, eu sempre gostei da área da informática. Sempre. Então, além, né? Eu vou falar daqui a pouco, vai passar aí uma vinheta bem rápida falando sobre criação de artes digitais. Eu sei criar. Quem está na responsabilidade disso agora é a minha esposa. Mas, por exemplo, se eu estou num lugar e eu posso contribuir, a igreja identifica que eu sei fazer aquilo, é uma coisa que ajuda na obra também. Então, pastor Mário Luna, vem aqui, estou com um problema no computador aqui, o senhor pode ver o que está acontecendo? Quer dizer,
é identificar, é uma habilidade que Deus me deu. Que não é usada só na igreja, pode ser usada na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Não depende nem disso aí. Não depende nem de eu ser cristão para usar essa habilidade. Deus me deu essa habilidade independente de eu ser ou não cristão. É claro que tudo que Deus nos dá é para ser usado para a glória do nome dele, mas por causa do pecado nós nos distanciamos do propósito de Deus. Mas eu não posso contribuir com a obra dele com essa habilidade também? Então isso é importante. Às vezes a pessoa vai chamar alguém de fora, vai pagar alguém de fora, tem alguém de dentro que pode ser abençoado. Pode abençoar no sentido de estar prestando um trabalho, ser uma pessoa confiável e também ser abençoado, caso a obra possa fazer isso. Ele pode também prestar um trabalho voluntário, caso ele tenha esse recurso, né? Como ele acompanha seus liderados, o líder, pelo menos deveria... pode observar suas características e assim identificar tudo isso. Diante da dificuldade que Timóteo enfrentou no exercício de seu dom, o apóstolo Paulo cumpriu seu papel de líder, pontuando os valores desse jovem obreiro, incentivando a despertar o dom que havia nele, 2 Timóteo 1,6. Porque havia resistência em relação a Timóteo estar como pastor daquela igreja. O líder tem a nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem. Chegar e falar, olha, Deus tem um chamado com você nessa área aqui. Mas você precisa estar orando, você precisa estar lendo a palavra, você precisa ser treinado para que você possa exercer de acordo com aquilo que deve ser. Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, o obreiro ele precisa ser preparado. Compete também ao líder a missão de incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. Então você está vendo que o trabalho de um líder nada mais é do que estar servindo, incentivando, treinando, dando oportunidade para que pessoas venham crescer e a obra de Deus venha a ser realizada como um todo. Esse é o trabalho do líder. O líder cristão, portanto, tem a missão de esclarecer o que está obscuro aos seus liderados. Muita gente não sabe o que fazer, qual é o meu chamado, fica lá se indagando, se perguntando. A pessoa não pode chegar lá e meter a mão nas coisas e sair fazendo. Isso vai dar confusão. Ele precisa ser designado. 2. Guiar. Todos necessitam de um líder. Seja na vida profissional, seja na vida familiar e eclesiástica. Aí está falando da igreja. O líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto de seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. Quanto aos jovens, quantos jovens sofrem duras decepções na vida pelo simples fato de se negarem a reconhecer a liderança de seus pais? Quantos casam em momento errado, com pessoas que não deveriam, que atuam como orientadores para indicar o caminho que seus filhos devem seguir? E eles rejeitam. Adolescentes e jovens não têm uma visão clara da vida, pois estão em processo de construção, de desenvolvimento. Sua visão de vida é limitada e dependem de orientações dos pais. É um momento da vida que precisa. Por outro lado, pais que negligenciam isso sofrem as consequências de verem filhos adultos, porque aí eles se transformam em filhos adultos, sem saber o que fazer, porque não foram treinados quando crianças, adolescentes e jovens. Então, de um lado, tem os filhos que não querem obedecer os pais e acabam se dando mal. E de outro lado, tem pais que lavam as mãos e deixam os filhos viverem de acordo com o que eles querem. E também vai ter problema. Os jovens vão ter deficiências quando se tornarem adultos e os pais vão ser responsáveis, de certa forma, por negarem aos filhos o ensino e a liderança que deveriam ter exercido. No Salmo 23, o salmista mostra a necessidade e o anseio que o ser humano tem de ser guiado, conduzido por outra pessoa. Este salmo aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir suas ovelhas em perfeita paz e segurança. É verdade, o cuidado de Deus. O tema do Salmo 23 é o cuidado de Deus. Onde o cuidado de Deus se manifesta? Em várias áreas da nossa vida. Então tem várias aplicações para o Salmo 23, mas o sentido do Salmo 23, o assunto principal do Salmo 23 é o cuidado de Deus. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim Deus cuida do seu povo. Então precisa desse cuidado. Esse salmo aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir. Aqueles que são vocacionados para exercer algum tipo de liderança na igreja do Senhor representam, ainda que com as limitações que o sumo pastor. Olha aqui
responsabilidade de representar o sumo pastor, ainda com falhas, né? Nós somos falhos. O líder cristão é submetido a um processo de aprofundamento das suas raízes, até que alcance as condições necessárias no seu caráter, maturidade, e possa influenciar pessoas conduzindo-as ao propósito de Deus. Afinal de contas, liderar é conduzir ou mesmo guiar pessoas em segurança rumo a uma direção bem definida. Como é que uma pessoa vai assumir uma posição de liderança se nem ele mesmo já está? Deus tem trabalhado na vida dele e ele já está ali entendendo o que Deus quer com ele. Não tem uma visão clara. Vai levar pessoas sem... Vai ficar todo mundo andando sem rumo. 3. Abençoar. É mais uma função, mais um trabalho do líder. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão, Gênesis 12, 3. O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. De modo geral, todos os cristãos foram chamados para abençoar pessoas. Todos, de modo geral. Isto não é diferente com os líderes cristãos. Eles, mesmo que sofrerem algum tipo de injustiça, não podem amaldiçoar pessoas. Mateus 5,44 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o papel. Isso aqui é a ética do reino, Jesus ensinando os valores do reino de Deus no Sermão da Montanha, que estudamos aqui também na EBD comentada online. Então, nós estudamos isso no segundo trimestre de 2022. Olha o que diz Romanos 12, 14. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Então o líder ele precisa abençoar. Ele não pode amaldiçoar ninguém. Eu te amaldiçoo. Eu desejo que você não cresça. Eu desejo que teu ministério acabe. Não pode ser assim. De forma nenhuma. Ainda que você seja injustiçado. Porque essa não é a nossa missão. Essa não é a nossa posição de amaldiçoar pessoas. Pais aí praguejando filhos. Dizendo que filhos não vão ser nada nunca. Você precisa ser um exemplo. Você precisa mostrar uma atitude diferente. José, enquanto governador do Egito, perdoou e abençoou seus irmãos. Mesmo depois de tudo que eles fizeram. E olha que eles fizeram muita coisa contra José. O líder deve também se assemelhar a Neemias, que em tempo de calamidade e de escassez, liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Animando, incentivando e inspirando o povo a fazer uma importante obra. Neemias 2:20. No exemplo de Neemias, percebemos ele renunciando um lugar sem rivalidade, oposições, rejeições no palácio onde estava, antes de ir para Jerusalém, para cumprir o chamado de Deus e enfrentar isso e muito mais. O líder se doa em favor do crescimento de seus liderados. Ele está ali realizando a obra. Tem um custo. Por outro lado, isso não dá direito aos liderados de serem desobedientes por causa de como o líder deve se comportar. Porque alguém pode dizer, já que ele precisa ser humilde, ter amor, perdoar, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Não pode, não. Você tem que respeitar o seu líder. Você tem que entender a posição de liderança dele. Obediência. Hebreus 13:17. Obedeça os seus líderes ou pastores e faça o que disserem. O que disserem que é bíblico, é claro. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Aqui estamos falando de pastor, mas você pode ser aí o jovem que está pertencendo aí ao departamento de jovem. Você tem um líder. Talvez o líder não seja o pastor da igreja. Você precisa obedecer também. Por quê? Porque ele foi designado pelo pastor da igreja. E o pastor da igreja foi designado por Deus. Então você precisa entender, quando você desobedece o líder do seu departamento, ou o líder de alguma coisa que está sobre você, você está desobedecendo o próprio Deus. Aqui eu estou falando de liderança na igreja, é claro. Mas também um jovem, quando desobedece o pai e a mãe, ele também está desobedecendo primeiro a autoridade de Deus, porque quem constituiu a autoridade do pai e da mãe foi o próprio Deus. Uma esposa, quando é desobediente no sentido de ser insubmissa ao seu marido, e aqui eu não estou falando do marido autoritário, não é nada disso, mas quando ela é insubmissa ao seu marido, ela primeiro desrespeita a autoridade de Deus, porque foi Deus que colocou o marido como cabeça dentro do lar. Por fim, uma vez que o líder cristão tem o dever de estar envolvido com o interesse de Deus,
Parte importante do seu trabalho é o de abençoar os seus liderados, servindo, assim como uma espécie de instrumento por meio do qual o Senhor dispensa suas dádivas sobre o seu povo. Então o líder passa a ser um canal aonde Deus passa as bênçãos através dele para o povo. Por isso ele deve viver uma vida de comunhão com Deus para que as bênçãos de Deus possam alcançá-lo e assim oferecer aquilo que ele recebeu de Deus. Pois só podemos dar aquilo que temos. Nós não temos como dar aquilo que não temos, tá? Deixa eu colocar aqui esse aviso para você. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então está aí, se você precisar de uma arte digital para sua igreja, profissional liberal, para a empresa, é só entrar em contato. Tópico 3, para encerrarmos, o que não é liderança. Até aqui o foco esteve sobre o que é liderança e sobre alguma das principais funções que um líder deve cumprir. Então duas coisas foram tratadas, o que é liderança e as principais funções que um líder deve cumprir. Nesse ponto, a ênfase, nesse tópico agora, recai sobre uma análise negativa sobre o tema proposto. Liderança cristã, que é. A saber, o que não é uma liderança. Muito especialmente na tendência que há no ser humano em julgar-se além do que realmente é. Então o ser humano, ele pode assumir uma posição e começar a achar que ele é o que ele não é. Tá? Essa reflexão propõe-se a definir limites e evitar excessos que poderão desagradar a Deus e comprometer o bom andamento da sua liderança. Porque se a pessoa se comportar de uma forma em pensar que é o que não é, coloca tudo a perder. Com isso, aquilo que efetivamente se espera de um líder ficará ainda mais acentuado quando é dito o que não é liderança. Liderar não é agir com arrogância, primeiro ponto. O líder precisa agir com humildade e vigilância. 1 Pedro 5,5 diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Por que eu preciso me revestir de humildade? Porque Deus resiste o soberbo. Resistir é ir contra. Mas dá graça aos humildes. Aquele que reconhece a sua dependência de Deus. Então o líder, ele não pode ser de forma nenhuma arrogante. Nem o cristão, de modo geral. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se um ser superior. Errado. Não é porque uma pessoa está na posição de liderança que ele é melhor do que ninguém. Mas tem gente que se comporta assim, isso é muito ruim. Ele perde, a obra perde. Esse pensamento equivocado produz ações equivocadas e costuma ferir as pessoas. Eles acabam maltratando. Seja ele líder no sentido de estar na frente da igreja, na frente de um departamento. Imagine um pai arrogante, uma mãe arrogante, um marido arrogante. Meu Deus. O líder não é melhor e nem pior do que ninguém. Ele é um servo e deve usar de sua posição hierárquica para promover o reino de Deus. O crescimento deve ser do reino. Então ele não pode usar a posição que ele está para se promover. Desde que desobedeceu a Deus, o homem tem se inclinado a buscar os primeiros lugares e as primeiras posições. É muito bom quando você chega num lugar, em vez de você procurar os primeiros bancos, somente se você está indo visitar, você senta bem atrás e aí você é convidado para a frente. Mas o ser humano já tem essa tendência de querer estar no topo. Tá? É claro que nem todos fazem isso. A dificuldade de identificar e aceitar o próprio limite de atuação é uma das trágicas consequências que o pecado trouxe à humanidade. E aí a pessoa tem dificuldade de observar os limites. A insatisfação é um sentimento provocado principalmente por expectativas frustradas. Uma pessoa que não entendeu bem o que é ser um líder, quando ele começa a ser contestado, quando as coisas começam a não acontecer do jeito que ele esperava, quando ele não começa a estar ali numa posição de destaque,
ele fica frustrado. Uma maneira eficaz para evitar as frustrações no exercício da liderança cristã é ter clareza de que ser líder não consiste em ocupar uma posição superior aos liderados. E aí ele precisa estar no meio do povo e entender que ele também é um servo. 2. Liderar não é dar ordens. É urgente o combate à má compreensão do que realmente é ser um líder. E isso passa inevitavelmente, primeiro, por desconstruir a ideia de que liderar é mandar. E segundo, pela distinção entre o que é chefiar e o que é liderar. Existe uma ideia distorcida que liderar é mandar. Existe uma ideia distorcida que liderar é chefiar. Nem uma coisa nem outra. Líderes de verdade não mandam. Em geral, aprendemos a ser chefe, a mandar, não a liderar. E em muitos casos, chefes são os modelos de conduta que prevalecem. Então tem muita gente exercendo uma posição de liderança na igreja que, ao invés dele liderar, ele está se comportando como um chefe. Parece até que aquele povo é dele, e ele que está ali para servir a ele. De forma nenhuma. Liderar não é ser chefe. É raro hoje em dia encontrar indivíduos que não apenas inspiram os outros com foco. Ele tem um objetivo, pessoas olham para ele e têm segurança daquilo que ele está fazendo. Confiança, conhecimento estratégico. É muito comum, às vezes, na igreja, e aqui eu vou usar um outro exemplo que não tem a ver com liderança. Pessoas se identificarem, por exemplo, às vezes com alguns dos professores da igreja. Às vezes na classe de adulto tem 2, 3, 4, 5 professores. E aí tem pessoas que acabam se identificando às vezes com 1 ou 2 professores daquela classe. E aí tem gente que começa a achar que está sendo idolatria. Às vezes a comunicação daquele professor é de tal forma que as pessoas compreendem o que ele está dizendo, ou ela está dizendo. Então nós como professores temos que nos empenhar a ser claro, a ter foco, a querer cumprir o objetivo. E aí isso faz com que as pessoas acabem sendo influenciadas, acabem sendo inspiradas. Fala, não, eu vou lá, eu quero aprender, eu consigo entender. Isso não é idolatria, tá? Então inspira os outros com foco, confiança, conhecimento estratégico. As pessoas dizem assim, ele sabe de fato o que ele está falando, ela sabe de fato o que está falando. Ela tem conhecimento de causa, ele tem conhecimento de causa. Mas por que isso acontece? Primeiro, pela dependência, o relacionamento que a pessoa tem com Deus. Segundo, porque ele se empenha em estudar, ela se empenha em estudar. E instinto para saber o que é importante, mas também tem a habilidade de enganjar e mobilizar seus liderados, colocando o próprio ego de lado. Então ele não está na posição para se servir, ele está na posição para servir os outros. Ele enganja pessoas. Ele consegue colocar pessoas para começar a fazer o que Deus chamou elas para fazer. Ele encoraja. Às vezes a pessoa diz assim, eu não estou conseguindo. Eu aqui quantas vezes já falei, e eu não estou me colocando aqui como líder, mas quantas vezes eu já falei aqui na escola bíblica dominical, na lição de adultos, falando para os professores, não desista, não pare. Eu recebi testemunhos de professores dizendo, pastor, eu estava pronto para parar, mas o Senhor me deu uma palavra e eu estou indo em frente. E eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos influenciar. Você, como professor da escola bíblica dominical de jovens também, ou de adultos, seja você, qual a sua classe, ou se você não é professor, mas entenda, você como professor precisa influenciar para que as pessoas que você está dando aula queiram crescer, queiram ir em frente, não queiram desistir. O líder não dá ordens, ele pede e caminha junto. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. Guarde isso. Tem líder que quer que a igreja ore, mas ele não ora. Tem líder que quer que a igreja jejue, mas ele não jejua. Como é que você pode pedir uma coisa que você não faz? Tem líder que quer que a igreja chegue cedo, e ele nunca chega cedo. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão. Fica difícil. Eu sei que tem contratempos, às vezes a pessoa trabalha, aí tem uma série de coisas, mas tem que haver exemplo.
O líder não ordena, pelo contrário, leva as pessoas a cumprir suas tarefas com alegria e singeleza de coração. É claro que se você é um jovem e tem visto algum líder da sua igreja que acaba pedindo o que ele não faz, você não vai chegar em cima do seu pastor, da liderança, e se levantar, você vai lá, pedir a Deus, Senhor, ajuda teu filho, ajuda tua filha, tá? Mas nós estamos aprendendo de fato o que é, como deve ser, o que não é liderança, tá? O que não é liderança. É o que acontecia na igreja do primeiro século, ou seja, o líder não ordena, pelo contrário, leva as pessoas a cumprir suas tarefas com alegria e singeleza de coração. É o que acontecia na igreja do primeiro século. Olha o que diz em Atos 4, 34 a 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Pessoas, membros. E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era uma iniciativa deles. Então José, cognominado, pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé que depois foi andar com Paulo, obreiro. Existem líderes que reclamam que a igreja não... Essa parte aqui, eu quero deixar claro que o professor que vai estar dando aula, de repente ele não vai entrar nessa parte porque ele pode se sentir um pouco complicado falar isso aqui. Mas eu preciso falar aqui no canal, não tem jeito não, tá? Existem líderes que reclamam que a igreja não contribui com as ofertas. Porém, eles não dão nenhum exemplo. Muitos não ofertam, ou quando ofertam, jogam algumas moedinhas dentro da salva. A igreja vê. O obreiro que está recolhendo vê. Bate as moedinhas. 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, R$1, R$2. Eu não estou dizendo que uma pessoa não possa ofertar, mas entenda como é que nós vamos esperar que a igreja oferte de verdade. Se esforce em reconhecer o Senhor com suas ofertas, em honrar Deus com suas ofertas, se um líder, se o ministério, se os obreiros, pastores auxiliares, presbíteros, evangelistas estão em cima do púlpito e nem ofertar a oferta. Eu já ouvi casos de gente botar a mão dentro da salva do ministério e não colocar nada ali, apenas para que as pessoas pudessem ver que estavam ofertando. Isso é sacrifício que não tem nenhum valor. Deus abomina isso. Muitos não ofertam, ou quando ofertam, jogam algumas moedinhas dentro da salva. O exemplo de devolver o dízimo e ofertar deve partir do líder e do ministério. Se eles não fazem, jamais a igreja o fará. Liderar é influenciar, não é mandar. Então, se uma pessoa não faz, não adianta querer esperar. Quando a igreja não ver o líder, não ver o ministério contribuindo, ofertando, pegando junto, eles nunca vão fazer. Então não adianta falar que a igreja é mesquinha, porque a mesquinhez começa do púlpito para baixo em alguns lugares. 3. Liderar não é transferir responsabilidade. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. A missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de vida. Então, Paulo tinha uma missão e estava ligada à transformação de vida. É aqui que eu entendo por que no Novo Testamento quem pregava, quem ensinava a igreja eram os pastores. Não havia membro ensinando a igreja. Eu não estou aqui contra, mas eu estou mostrando o seguinte. Sabe por quê? Porque o pastor ele tem que ter a visão que está pregando para ver transformação de vida e não para ele se promover. Não para haver ali uma comoção humana para que as pessoas possam, numa outra ocasião, convidar de volta. Não, o pastor ele tem visão de ver vidas transformadas. Essa deve ser a intenção de todos que ensinam a palavra, que pregam a palavra. Se não for essa a intenção, se querer ver só um movimento para poder ter uma nova agenda, esse não é o propósito de Deus. Paulo tinha um propósito bem definido. Transformação de vida, que era o que Cristo queria. E isso o levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com sua vocação, porque vidas precisavam ser transformadas. Agora imagine eu assumindo um púlpito da igreja, pensando apenas na minha performance. Pensando apenas de terminar o culto e alguém vir bater no meu ombro e dizer: olha, pastor Mário Luna, Deus te usou demais. Deus está te usando muito, preocupado com isso. Não.
A nossa preocupação é transformação de vida. Porque pessoas podem levantar a mão, pessoas podem chorar, pessoas podem levantar, pessoas podem sentar. Mas se Deus de fato, o Espírito Santo, a palavra não for uma palavra vindo da parte de Deus, com clareza, pregando o que a Bíblia está dizendo naquele texto, pessoas voltam para casa e a vida delas continua da mesma forma que estava antes de entrar no culto. Ou até, às vezes, até pior em alguns pontos, porque acaba sendo ensinada coisas que a palavra de Deus não está falando. E eu não estou falando diretamente de uma heresia, mas eu estou falando de dizer em nome de Deus o que Deus não disse ali e está dizendo, fazendo as pessoas acreditar que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, vai acontecer. E a pessoa está precisando se corrigir, de uma correção para poder se posicionar diante de Deus. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não a transferiu a ninguém, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. Paulo não tinha como passar. Lembra Moisés, quando Deus chama Moisés? Moisés, não, manda outro. Não, você mesmo. Jonas quis fugir. Você. Não tem como transferir a responsabilidade, não. A transferência de responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias, como se vê no exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa em vez de ir ao campo de batalha. No tempo que os reis iam à guerra, é dito que Davi ficou em casa. Não era momento de ficar em casa. E houve grande problema por causa disso. Então tem muita gente que transfere a responsabilidade, principalmente se aquilo vai trazer algum confronto. Então ele prefere passar. Ou então prefere não falar nada. E não se posiciona como líder. E aí o povo começa a fazer o que quer. Laodiceia. Direito do povo do quê? De mandar. O povo manda, o povo diz como tem que ser. Da maneira que tem que ser. Quer ver uma coisa que o povo acaba dominando em alguns lugares? Horário do culto, de início do culto. O pastor tem vontade que o culto comece às 19 horas. E aí, bota o culto para começar às 19 horas, só que chega às 19 horas não tem ninguém. Aí fica esperando. Aí 19h10, 19h15, 19h20. Aí o culto vai começar lá para 19h30. Mas o horário que está marcado, está na agenda da igreja, está nos anúncios, é 19 horas. Aí o que acontece? O povo já sabe. Aí eles começam, eles chegam a hora que eles querem, porque eles sabem que vai ter que esperar ele chegar. Mas se botar pulso firme, 19 horas, com 2, com 3, vamos começar, canta o hino da harpa. Ah, chegou na hora dos departamentos cantar. A igreja que tem departamento, que coloca departamento para cantar, não está pronto, não canta. Acabou. No outro domingo, você pode ter certeza, vai estar todo mundo lá no horário. Mas o povo acaba direcionando, tem que ser do jeito do povo. E tem líder que fica lá, passando a responsabilidade. Não, não tem isso não, irmão. Não se pode confundir delegar funções com transferência de responsabilidade. Delegar função é o que o líder tem que fazer. Jetro chegou para Moisés e disse, se você continuar fazendo isso sozinho, você vai morrer e vai fazer esse povo desfalecer. Ou seja, você vai desfalecer e o povo vai desfalecer. Morrer aqui é simbólico. Você vai desfalecer e o povo vai desfalecer. O líder centralizador que não envolve outras pessoas na execução de funções é um problema. Não pode ser centralizador. Tanto é que ele tem que estar ali para descobrir talentos. Se ele centralizar tudo nele, só ele faz. Como é que os outros aprendem? Para poder aprender, precisa praticar. Sem prática, não tem como. Então, se só uma pessoa dirige, se só uma pessoa vai o tempo inteiro pregar, só uma pessoa vai o tempo todo fazer isso ou aquilo, o restante vai ficar tudo lá. Sem nada para fazer. No entanto, um líder que não faz e que transfere para outros fazerem o que é para ele fazer é tão trágico quanto. Então está errado não delegar e está errado transferir o que é para ele fazer. Quer ver uma coisa? As igrejas têm, geralmente, secretários. Aí, no momento do anúncio, o secretário fala, mas o pastor da igreja, o pastor da congregação, ele tem que pegar firme naquilo que está sendo anunciado ali. Para que a igreja veja que é ele que está chamando a igreja para uma responsabilidade e ele também está dentro da responsabilidade. Se ele não fizer isso, a igreja não vai. E aí você vê um monte de trabalho que tem várias faltas, várias coisas que não é levado a sério. Igrejas que têm núcleos de seminários de outras instituições, né? Às vezes um seminário aí... Eu não vou falar nome aqui para não fazer propaganda de seminário, né? Mas ou então seminário próprio, mas não é divulgado pela liderança própria.
quem vai divulgar é só o diretor. Não, a liderança que tem que divulgar em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque a igreja... A escola bíblica dominical, quem tem que falar da escola bíblica dominical em primeiro lugar? O pastor da igreja. Seja ele o pastor dirigente, pastor presidente, enfim, se é na sede, ele que tem que falar, para que a igreja veja que ele está chamando o povo e ele também participe. Tem igreja que o dirigente não vai para a escola dominical, o pastor presidente da igreja não vai para a escola dominical. Você vai esperar realmente que os outros vão? De forma nenhuma. Portanto, é preciso alta sensibilidade e profundo comprometimento no líder, que deseja estabelecer o equilíbrio entre delegar funções e cumprir responsabilidades exclusivas, que aí é dele. O líder não transfere responsabilidade, assim como não faz tudo sozinho. Duas coisas aqui equilibradas. Ele não transfere, mas ele também não pode fazer tudo sozinho. Você tá... o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então divulgue o canal. Divulgue aí, você que é jovem, para os outros jovens da igreja, para assistir aqui o canal. Se inscreva. Ative o sininho, comente o que você achou dessa aula, de que lugar do Brasil você está assistindo, se foi edificante. Se você é jovem, fale, pastor, eu sou jovem, eu estou aqui assistindo essa aula também. Deixa o seu like e compartilhe. Vamos para a conclusão, para encerrar a aula de hoje? Ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo comum, buscando seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nessa lição que o líder não é superior a ninguém e nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito a falhas. Não tem líder perfeito. Jesus foi e é o único líder perfeito. Encerramos a lição entendendo que ser líder não é ter autonomia para fazer o que desejar, só porque é líder. Usar sua posição para autopromoção, se promover. Ser líder não é ter autorização para exigir que outros lhe sirvam. O líder não está ali para ser servido, ele está ali para servir. Ser superior aos demais. Ser líder não é trabalhar com a expectativa de reconhecimento e recompensa humana. Pode vir o reconhecimento, mas esse não é o propósito. Pode vir a recompensa no sentido de valor, porque a igreja reconhece, ele tem ali, ele trabalha só para a obra, pode vir, mas não é o objetivo, não é o motivo dele estar trabalhando. Por exemplo, eu estou aqui no canal. Pessoas acabam estando me conhecendo. Eu estou indo em lugares que é pastor, eu conheço o senhor lá do canal, eu assisto o senhor, eu sou aluno do senhor lá no canal. Tá bom. Isso é uma consequência. Mas esse não é o propósito de eu estar aqui. Eu não estou aqui para que eu vá nos lugares e as pessoas me vejam e digam, pastor Mário Luna. Não, de forma nenhuma. Deus conhece o meu coração. Então, ser líder é trabalhar com Ser líder não é trabalhar com a expectativa de reconhecimento e recompensa humana. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Expondo as Escrituras, ou seja, qual vai ser a próxima aula? A pessoa do líder. Falamos de liderança cristã, agora nós vamos falar de características do líder. E aí a coisa começa a ficar mais estreita. Lição de número 2 vai ser ministrada no dia 9 de outubro de 2022. E não se esqueça, assista o Expondo as Escrituras, vai estar aí no final, aí eu vou botar na tela, tá bom? Tá na descrição do vídeo também, o que é liderança cristã, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Esse vídeo, ele ajuda muito você a entender o texto da leitura da lição de hoje. Vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Diga que ficou até o final. Divulgue o canal aí para as pessoas conhecidas. Compartilhe essa aula na rede social. E diga se você gostou da primeira aula para jovens. Se é importante, se é interessante. Divulgue para outros professores de jovens também que você conhece, para que eles possam chegar aqui e também fazerem parte do canal em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Eu quero te agradecer por essa primeira aula. Pai querido, Pai amado, que está sendo comentada aqui no canal da Revista de Jovens do quarto trimestre de 2022. Senhor, liderança. Deus querido, Deus amado, eu te louvo. Porque a liderança cristã, de fato, nós precisamos aprender. Aplica nos nossos corações, Senhor. Porque também exercemos outros tipos de liderança, não só na igreja, mas às vezes em casa, às vezes, Senhor, no trabalho. Então ajuda-nos a nos comportar como cristãos. Abençoa os professores dos jovens, abençoa os professores dos adultos, abençoa os jovens, abençoa os adultos, abençoa o teu povo, toma aqueles que não te servem também, salva, liberta, transforma, toma tudo em tuas mãos, Senhor. Dá ânimo aos desanimados, talvez algum professor que me assistiu hoje
que estava desanimado, que ele possa ser renovado suas forças e que ele possa seguir em frente, em nome de Jesus. Amém. Estou deixando aqui para você algumas recomendações de vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa expondo. Até o próximo programa, EBD Comentado Online. 3 programas, eu acabo aqui, às vezes pode fazer uma confusão. Até o próximo programa, EBD Comentado Online, onde eu vou estar falando para você aí sobre a pessoa do líder, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, porque nós precisamos das vossas orações. Amém.